Olá pessoal, bem-vindos à aula 6 de Sistemas de Produção. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre a parte de movimentação dos sistemas. Então, a parte de movimentação, ela é muito importante, né? Ela é necessária para que todas as atividades sejam feitas com relação ao produto, né? A movimentação ela sempre faz parte do sistema de produção, dependendo do sistema isso pode variar, né? Nos sistemas de produção em massa, o que geralmente acontece é que o produto se move para sofrer os seus processos de produção. Então você tem o seu sistema de produção e o produto ele se movimenta dentro do seu sistema e vai sofrendo os processos para que ele termine no final com o produto pronto, né? E em sistema de produção da classificação que a gente viu de produtos únicos, geralmente são os recursos que se movem em torno do produto para que ele seja produzido. Então, um exemplo dessa situação seria um edifício, né? Construção de edifício, os recursos são levados até ali e o produto em si, que é o edifício, ele não se move, são agregados elementos a ele e os recursos se movem em torno dele. Então, olhando aqueles sistemas de produção que a gente viu na classificação tradicional do ponto de vista de movimentação. A gente tem aqui a produção em linha, a movimentação é constante, no ritmo da linha, né? Esse ritmo da linha ele recebe o nome de TACT. Esse TACT significa o intervalo de tempo em que, o intervalo de tempo máximo que um produto vai ficar dentro de um posto de trabalho, né? Ou seja, que uma determinada operação qualquer que é necessária para a produção desse produto, dessa peça ou o que quer que seja feito no posto de trabalho. Então, se o ritmo da linha, por exemplo, é 2 minutos, significa que em cada posto de trabalho o processo tem que levar no máximo 2 minutos. Né? Então, cumprindo isso aqui, se de repente tem um determinado processo que leva mais do que 2 minutos, o que acontece é que o pessoal quebra esse processo em 2 postos de trabalho. Então, uma parte é feita aqui, aí ele anda no próximo posto, né? Dentro dos 2 minutos é feito o próximo processo. E se você ficar aqui no final da linha olhando os produtos saindo, você vai ver que exatamente a cada 2 minutos, ou uma variação pequena disso, sai um produto pronto, né? Então, isso é uma característica muito grande aí do processo de produção em linha. Quando a gente está falando de produção por lotes, a movimentação ela também é muito frequente, mas do lote completo, né? Então, você tem um lote de peças, um conjunto de peças que está reunido por algum motivo, seja porque é um lote que o cliente comprou, então aquele lote é daquele cliente específico, ou porque é um produto diferente do outro, então não pode ser misturado. Enfim, esse lote ele é todo processado em um posto de trabalho, ele é reunido, depois essas peças são transportadas todas juntas para um próximo posto, onde ele também é processado individualmente, depois aí, o lote todo novamente é movido. Então essa é a característica desse tipo de sistema de produção. E a produção por projeto é aquele exemplo que eu comentei do edifício, né? Pouca ou nenhuma movimentação do produto, geralmente os recursos atuam em torno do produto. E os fatores de movimentação. Aqui a gente tem aqui sempre uma posição de origem, uma posição de destino, né? Então movimentação supõe aí alteração de posição. Então você tem pelo menos 2 posições envolvidas. Você tem aqui a movimentação que ela requer um tempo, requer um recurso de transporte. Então esse recurso pode ser um elemento que faz o transporte ou eventualmente é o próprio elemento que tem capacidade de locomoção. E energia, né? Isso se traduz monetariamente, né? Tempo, recursos e energia, tudo isso são fatores que envolvem algum custo ou algum esforço de alguma maneira que a empresa tem que despender para que isso ocorra. A movimentação dependente de recursos, então a gente pode classificar de 2 maneiras. Pode ser que o meu produto, o meu elemento, ele precise de ajuda para se movimentar, ele não tem capacidade de locomoção própria, é uma peça ou alguma outra coisa, então você tem aí várias opções, né? Em alguns sistemas é uma correia transportadora, outros são empilhadeiras, transportadores aéreos, né, aqueles ganchos que transportam os produtos, ou os próprios operadores, né? E isso tem uma situação que é a movimentação independente, então nesse caso aqui os elementos se movimentam de local para outro com seus próprios meios, né? Então
Exemplos disso são clientes se movendo dentro de um sistema, né, de um sistema de serviços, ou veículos, né. Então, agora mudando para a parte de simulação, né, como é que a gente representa a movimentação, essas situações de movimentação no Arena? A gente tem aqui esses elementos principais como recursos do Arena para modelar a movimentação. A gente tem aqui o conveyor, que são correias transportadoras, o transporter, que ele é capaz de representar operadores, empilhadeiras, paleteiras, etc. E o route, que é a movimentação independente. Então, esse caso aqui é quando o próprio elemento se move sozinho, né? Vou falar então para vocês sobre esses recursos dentro do Arena, em termos de comandos, de módulos, o que a gente pode usar, né? O módulo Station. O módulo Station ele está presente em todos os tipos de movimentação que a gente tem no Arena, porque ele serve exatamente para definir a posição onde a entidade está dentro do sistema. Então, como eu mostrei aí agora há pouco, para você ter uma movimentação, você tem que ter uma posição inicial e uma posição final, né? E o módulo Station ele serve exatamente para definir isso, né? Quando você coloca um módulo Station dentro do seu modelo, você está dizendo para o modelo, olha, essa entidade está na localização tal, né? E aí você, a partir daí, seja qual for o método que você vai usar para movimentar a entidade, ela sabe de onde está saindo, ou seja, qual é a origem do movimento. O outro módulo que a gente tem para movimentação independente é o route, né? O route, ele, a partir daquela posição inicial, você pode dizer para ele qual é a estação final, ou seja, a próxima estação, para onde a entidade deve ir, e você pode informar também quanto tempo vai levar para essa entidade chegar lá. Então, em situações que você tem movimentação independente, que são pessoas ou veículos, você vai usar o route, mas também em situações em que você não precisa considerar a movimentação, né? Dependendo do tipo de estudo que você vai fazer, a movimentação você assume uma premissa de que a movimentação ela é ok, ela não é um problema para o sistema, então você não precisa nem mesmo modelar ela, né? Então, por exemplo, uma peça que ela não tem capacidade de movimentação individual, mas você pode representar ela se movimentando porque não interessa para o estudo de que forma ela está se movimentando. Você está assumindo que esse recurso de movimentação está presente e está cumprindo sua função corretamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai representar uma situação. Eu vou dar um exemplo, né, dessa situação aqui. A gente vai aprimorar um pouquinho esse sistema aqui, que eu tenho a posição 1, então, traduzindo para os termos do Arena, é a Station 1. A movimentação aqui vou colocar 1 hora em média, até a Station 2. Dentro do Arena isso seria representado dessa forma, né? A gente tem aqui a chegada das entidades, o create que vocês já viram. Eu tenho a definição da primeira posição, na Station 1. Eu tenho o route, que envia essa entidade para a próxima estação. E eu tenho aqui a Station 2, que está recebendo essa entidade. E aqui ela está saindo do sistema pelo dispose. E a gente também tem a alternativa de colocar elementos de animação, né? Os elementos de animação no Arena eles são sempre opcionais, eles não alteram de forma nenhuma o resultado da simulação. Ele só tem realmente um efeito visual para você ver o que está acontecendo, né? Isso ajuda bastante para você entender como o sistema está funcionando e também para apresentar para alguém. Então, no caso do route, a gente tem aqui a animação do Station. Station, no caso, Station 1 e Station 2. E essa linha aqui é o caminho por onde a entidade vai passar. Então, quando ela sai da posição 1 para 2, ali na animação do Arena você vai ver a entidade caminhando por esse caminho aqui, né? Então, a situação que a gente tem aqui, vou exemplificar isso aqui no Arena, é uma peça a cada 3 minutos. E eu tenho aqui um posto de trabalho 1 em que eu tenho um recurso operador. Ele está trabalhando aqui com um tempo de processo de 2 minutos em média. A movimentação aqui levando 5 minutos em média, até o posto de trabalho 2, onde eu tenho um operador 2, que o trabalho dele é uma operação de 3 minutos em média. Bom, pessoal, eu vou mostrar então para vocês dentro do Arena como é que a gente monta essa situação e configura os módulos para ter essa representação de movimentação. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como construir um pequeno modelo aqui usando movimentação.
Então, conforme a nossa representação mostrada lá no slide, vou começar aqui com o Create, onde vão chegar as minhas peças a cada exponencial de 3 minutos. Então, para isso, eu vou primeiro aqui configurar uma entidade. A entidade vai se chamar peça. Aqui, então, no meu Create, eu vou escolher o tipo de entidade, peça. A minha chegada vai ser a cada 3 minutos. Vou alterar a unidade aqui para minutos. Essa minha peça ela vai chegar na posição do operador, né, do operador 1, que é o primeiro posto de trabalho. Então, para colocar a entidade em uma posição, eu venho aqui no template Advanced Transfer e pego o módulo Station. O módulo Station já veio aqui com o nome de Station 1. A gente pode manter esse nome, Station 1. Em seguida, eu volto aqui para o Basic Process e coloco o Process, que vai representar a atividade do operador. Então, aqui lembrando que o Process ele é um processo que pode ou não precisar de um recurso. Então, nesse caso, ele precisa de um recurso que é o operador 1. Então, eu venho aqui no Resource e vou aqui criar um novo recurso. Aqui você tem duas opções, eu posso dar um nome aqui mesmo ou clicar duas vezes e abrir a janela. Escrever aqui operador 1, capacidade 1, ou seja, ele é capaz de executar uma tarefa por vez. Ok. Já vou aproveitar que estou aqui e criar o operador 2, que é igualzinho, só que terminando em 2. Ok. Então aqui no meu process 1, primeiro processo, eu tenho uma ação que vai ser sysDelayRelease, porque ele vai usar um recurso. Então eu escolho a opção sysDelayRelease, informo aqui qual é o recurso que eu vou usar, que no caso é a atividade do operador 1. Ok. E aqui o tempo de espera, a gente vai usar uma triangular mesmo, só que minutos. Então lembrando aqui que a média dessa atividade é 2. Né? Eu vou colocar aqui uma variação que ela pode ter um mínimo de 1 e um máximo de 3 minutos. E o valor mais provável aqui é 2. Ok. Agora, nesse momento, a peça, depois de ser processada pelo operador 1, ela deve ir para a Station 2, para a segunda posição, segundo posto de trabalho onde está o operador 2. Então, nesse momento, tem que fazer a movimentação. Eu volto aqui para o Advanced Transfer, pego o módulo Route. O Route é um módulo que serve para representar a movimentação. Vou então aqui alterar o destino, a estação de destino, que é Station 2. E o tempo de rota informado é, em média, 5 minutos. Eu vou alterar aqui então para uma triangular. Eu vou colocar ela variando de 4, mais provável 5 e um máximo de 6. São os parâmetros da triangular. Importante lembrar que é minutos. Ok. Eu vou agora então, a partir desse momento a minha entidade ela vai sair, depois de 5 minutos em média vai chegar na Station 2. Então eu vou colocar aqui a Station 2, ela já veio com o nome de Station 2. O nome aqui dentro já é 2, então eu vou manter dessa forma. E aqui eu tenho que colocar o Process, né, que vai representar a atividade do operador 2. Então, volto aqui, mais uma vez coloco um Process. O Process sysDelayRelease. Vou adicionar aqui um recurso que a gente já criou agora há pouco, operador 2. Ok. A duração aqui em minutos está informando que a média é 3. A gente vai colocar aqui variando de 2 até 4. Ok? E feito isso, o processo está encerrado. Outras coisas que a gente deve configurar aqui, né? Aqui em Run Setup, eu vou informar que a duração da minha simulação, ao invés de infinito, vai ser de 200 horas.
colocar um OK. E eu vou adicionar aqui elementos de animação. Os elementos de animação eles estão aqui nessa barra. Se ela não estiver ativa para você, você deve ativar ela, clicando com o botão direito aqui e escolhendo a opção de animar transferência ou animate transfer, dependendo do idioma do seu Arena. E aqui você tem a animação de station e a animação da rota. Então, a gente pode fazer uma coisa de cada vez, colocar um station por vez aqui. Percebe que ele me pergunta que você pode escolher o nome das stations que já existem no modelo. Eu vou escolher aqui essa posição. Mais uma vez, aqui já está a Station 2. Posso colocar aqui, depois a gente pode alterar a posição. E a rota. Então a rota eu posso selecionar aqui também. Da mesma forma ele permite que você escolha a estação de origem e destino, mas se você clicar aqui, percebe que automaticamente ele já escolhe a estação que você clicou. Cada clique que você der na área de trabalho vai formar uma nova curva, né? um novo posicionamento no layout. Então, você clicar no outro station, ele fecha a rota. E com isso, nosso modelo está pronto. É só a gente rodar. Eu posso ajustar aqui a velocidade da simulação. Eu posso, inclusive, ativar aqui nos layers para visualizar o caminho que ele está fazendo, a nossa rota. Ok? Eu posso simular, olhar pela animação, percebe que ele está aqui nas 4 horas. Ao invés de a gente rodar até as 200 horas, eu posso simplesmente avançar aqui, clicando nesse botão, que é o avanço rápido. Ele vai simular rapidamente até o final, sem me mostrar a animação, mas se a qualquer momento que você quiser olhar a animação, você pode dar uma pausa aqui e visualizar como ele está se comportando. Já está em 170, 180, rodou até 200. Eu vou olhar aqui meu relatório. Vamos procurar aqui o gargalo do processo. Eu tenho aqui, vou olhar meus recursos. Operador 1, 67% de utilização, operador 2, 99%. Né? Parece que o nosso gargalo é o operador 2. Vamos conferir aqui as filas. Filas. Aqui tempo de espera. No processo 1, está aqui alguns minutos. O processo 2, em média, 3 horas. Né? Teve uma peça que chegou a esperar 5 horas. Aqui o tamanho da fila, a gente vê que em média está 62 peças. Ou seja, claramente o operador 2 ele não está dando conta dessa atividade. Ok? Esse é o processo para você montar uma animação e a representação da movimentação no Arena. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.